Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre os desafios da pesquisa no Brasil e a atuação do Ministério da Educação, do MEC. Eu converso agora com Aldo Malavasi, que é pesquisador e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor Aldo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós estamos acompanhando aí uma série de atrapalhadas, acho que a gente pode falar assim, em relação ao Ministério da Educação, muitas polêmicas, inclusive nas redes sociais, né? O ministro provocando os jornalistas muitas vezes, mas isso é o mínimo, né? Nós tivemos problemas com relação à correção do Enem, depois atrasos no SISU, nós já tivemos o ministro acusando universidades de plantarem maconha, de fazerem balbúrdia, e agora nós temos algumas coisas mais específicas relacionadas à pesquisa. Primeiro, já houve no ano passado restrições orçamentárias muito sérias, comprometendo bolsas, e agora tem uma limitação à participação de pesquisadores em congressos, em eventos, assembleias e tudo mais, mesmo que o custo não seja para o governo. Como é que o senhor entende uma medida desse tipo? Veja, do ponto de vista de formação, isso é um absurdo, né? Aqui eu represento a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciências. Então, veja, hoje em dia, Denise, não existe... Não é possível fazer ciência de forma isolada, né? Você só consegue fazer ciência se você interagir com os seus pares. E essa interação com os seus pares acontece nessas reuniões. Então, você aprende, você desenvolve novos tipos de raciocínio, novos caminhos de pesquisa, exatamente em reunião científica. Agora, a questão que me parece que é muito grave é para as novas gerações. Ou seja, quando você tem os seus alunos de doutorado, de mestrado e até os de iniciação científica, que são aqueles alunos ainda que estão na graduação, limitar a participação em um congresso é uma medida, digamos, extremamente contraproducente. Agora, é a portaria 2227, aí pegaria o artigo 55, que limita o número de participantes, como eu disse, em congressos, 2 representantes para eventos no país e também no exterior. Agora, se o profissional for, se uma comitiva de 10 pessoas forem, como é que é? Tem alguma punição? Veja, a portaria não trata disso. De qualquer forma, qualquer afastamento ao país tem que ser autorizado pelo dirigente da unidade, em geral o reitor da universidade. O que ocorre, o que é um pouco estranho nessa portaria, do dia 31 de dezembro, é que diz inclusive que com recursos externos também não poderia. Então, te dar um exemplo. Então você tem você está fazendo algum trabalho que realmente interessa a um congresso, você é convidado. Então significa que o seu bilhete aéreo, o seu hotel, as suas diárias serão pagas pela organização do congresso em qualquer país aí fora. Não faz nenhum sentido impedir a saída. Porque, na verdade... Poderia gerar corrupção? Veja, não dá nem para imaginar isso. O fato de você ir pago por alguém, pela organização de um congresso, na realidade é um prêmio ao pesquisador brasileiro. Porque ele é convidado para discutir o tema da pesquisa dele. Claro, que foi desenvolvida no Brasil, com recursos públicos. Agora, professor, nós já estamos registrando aí a saída de muitos pesquisadores do Brasil, né? Pessoas que desistiram. Eu queria saber em que medida esses cortes de verbas, procedimentos como esse, acabam levando a uma saída ainda maior. Sem dúvida, Denise, o que ocorre é, gradualmente, as dificuldades em você tocar pesquisa. E o cientista, na realidade, ele tem um moto próprio, né? Ele gosta de fazer pesquisa, até independente de às vezes, boas condições para fazê-lo. Então, o que ocorre é o seguinte, você chega num ponto de tal desilusão que você diz, não, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo condições mínimas de infraestrutura para conseguir tocar minha pesquisa, você fala, não, deixa eu ir para outro lugar.
E às vezes consegue no exterior o espaço porque as pessoas respeitam o pesquisador. Não, sem dúvida, é isso que é interessante. O Brasil tem uma massa de cientistas altamente respeitada lá fora em todos os campos do Brasil. Em todos os campos de pesquisa, você tem cientistas altamente respeitados lá fora. Muitos não vão realmente porque falam, não, eu tenho que ajudar o Brasil. Eu próprio me lembro que quando eu era bem mais jovem, eu recebi uma oferta para trabalhar numa cidade horrível, chamada Honolulu, no Havaí. Eu tinha acabado de ser bolsista do CNPq. CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisas, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu disse, ora, não é justo ao Brasil investir tanto na minha educação e agora eu simplesmente, bye, so long, vou ficar aqui. Agora, eu vejo em toda essa discussão uma questão ideológica que boa parte da população aderiu a essa versão, de que tem uma ideologia muito forte de esquerda nas universidades brasileiras e isso acaba levando jogando para segundo plano a pesquisa como se ninguém fizesse nada no Brasil. Não se imagina os avanços que nós temos nas várias áreas, nas áreas de saúde, que são pesquisas importantes para o exterior também, não é só para o Brasil. Então se ficou com essa versão de que a universidade seria talvez o centro de balbúrdia e de discussão política. Veja, isso é totalmente falso. Isso não é realidade. As pessoas que trabalham na universidade, eu sou do sistema estadual, eu sou professor aposentado da USP, né? O Estado de São Paulo, felizmente, tem uma massa muito forte, tem recursos muito fortes que coloca nas 3 universidades estaduais. Mas no sistema federal, que sempre se diz no sistema federal, isso não é verdade. Você tem a quantidade de pesquisadores dedicados em todas as áreas. Vamos lembrar as questões de saúde, vamos lembrar a questão dos controles de vetores que está acontecendo em várias universidades, as questões da medicina, em todos os níveis. Isso acontece dentro da universidade. Ou seja, porque existe um grupo um pouquinho mais, digamos, barulhento, você coloca o foco ali. Enquanto tem uma massa enorme, absolutamente trabalhando pesado, né? Claro, então você entende, Denise, existe um grupo que trabalha muito duro, todos trabalham, mas existe uma massa que trabalha muito dura e que tem que ser recompensada, dando-se recursos para eles poderem trabalhar e poderem mostrar lá fora o que está sendo feito aqui. Agora, nessa questão da CAPES ainda, além da restrição orçamentária, de todo o controle que tem um programa, inclusive, para as universidades buscarem recursos no futuro, e se pensa muito nisso, de uma independência financeira que pode complicar todo o trabalho. Nós tivemos aí a escolha do professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, é o novo presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, exatamente a CAPES, que concede recursos aí para as bolsas, e ele é um criacionista. E ele já foi reitor de uma universidade, eles acreditam que Deus criou a vida. Ele, inclusive, fala de um novo posicionamento que seria colocado também para as crianças no ensino básico para desenvolver uma outra ideia em paralelo à ideia da evolução. E o senhor atua exatamente nessa área. Como é que o senhor vê esse tipo de discussão ainda no Brasil? Sem falar da terra plana, né? Isso é tão fora de propósito que é até difícil imaginar. Essa é uma discussão absolutamente superada no mundo inteiro. Ninguém mais discute. Veja, se você acredita que a Terra é plana, é o seu problema, acredite. Eu não consigo convencer você de que a Terra é redonda, como que eu vou convencer isso para você? E nós temos o astronauta como ministro, né? O nosso ministro astronauta. Eu não posso convencer você de que que existe um ser superior que criou o mundo. Veja, e aí isso é interessante. Eu, enquanto professor de evolução, eu enfrentei isso na sala dela há muito tempo. Eu digo, veja, nós não estamos discutindo. E tem uma questão ciência. Da religião que dá para se combinar os dois temas, não é? Veja, religião é uma coisa, ciência é outra. Se você é evangélico, se você ou qualquer outra religião e acredita na criação, também é uma questão de fé. Isso não se mistura com ciência. Ciência é uma coisa, fé é outra. Na universidade nós temos que ensinar ciência.
E, portanto, de qualquer forma, né, e isso é absolutamente superado em todos os outros países, não se ensina criacionismo na escola, porque não é ciência. Se você quiser ensinar na aula de religião, teoria sim, mas dentro de ciências, você não pode considerar absolutamente criacionismo ou design inteligente como matéria dentro de uma disciplina de ciências. Absolutamente inaceitável. E eu acho que isso não vai acontecer, isso é muito mais um balão de ensaio. Não existe nenhum tipo de ambiente que permita esse retrocesso. O que se espera é que isso não acabe levando a um direcionamento da pesquisa no Brasil para uma outra área que não seja de maior produtividade e busca de resultados efetivos, né? Mas, de qualquer forma, nós temos que ser... Nós, como cientistas, como a SBPC, a Academia de Ciências, nós somos eternos otimistas, né? Isso não vai acontecer, porque na realidade não cabe à CAPES definir absolutamente o currículo das escolas básicas e de ensino médio. Ela cuida muito mais da formação de professores. Eu não acredito que a fé do professor, que na realidade é um professor que tem um currículo muito bom como ele engenheiro. Foi reitor e foi reitor, de universidade respeitado. Claro, ele tem como engenheiro lá na Paraíba, ele tem uma grande experiência, tanto na Universidade Federal como na Universidade Privada. Nós somos otimistas dizendo que, na verdade, ele não vai absolutamente misturar a fé com na verdade, o que ele tem que brigar para conseguir repor, né, exatamente o orçamento da CAPES. É isso que eu ia perguntar. Os recursos definidos este ano são suficientes? Não. A CAPES, especificamente, que estava com um recurso na ordem de 4 bilhões em 2019, esse ano caiu 30%. Com muito esforço da comunidade, de todos os lados, se conseguir chegar em 3,2%. Então, significa um corte de 30%. A gente espera que a área econômica, ao longo desse ano, volte, né, reconsidere e consiga alocar mais recursos na CAPES, CNPq e FINEP. Né? Agora, está permitindo a continuidade das bolsas? Isso, sim. Porque chegou ao ponto de ter uma interrupção, né? Sim, essa também foi uma das brigas que a SBPC e toda a comunidade científica engajou, porque você sempre tem, você tenta e você faz um balão de ensaio e vê a reação, né? Como a reação foi muito boa, nós conseguimos mais de 1 milhão de assinaturas, aí, vamos levar a sério isso. Vamos levar a sério. Então, o que significa isso? E você sabe, hoje em dia, para qualquer um, né? Até para as pessoas mais simples, hoje, sem ciência, você não vai a qualquer lugar. Então, a ciência faz parte do nosso dia a dia em qualquer... E tem uma corrida global para ver quem consegue mais resultados, consegue evoluir mais nas pesquisas, sair na frente. Questão de saúde, eu acho que é fundamental. Preservação do meio ambiente, uma série de assuntos depende da pesquisa e de rapidez, não é? Exatamente. Então, hoje você não consegue prescindir em nenhuma atividade humana da ciência. Ciências humanas, as ciências biológicas, da saúde, as engenharias. Hoje em dia, simplesmente nós respiramos ciência. É que as pessoas não se dão muito conta. Mas se você pedir para elas desligarem o seu telefone, elas dizendo, olha, esse telefone surgiu em função da engenharia, da química, da física e da própria sociologia, exigiu muita pesquisa, né? Muita pesquisa. Então, isso é fundamental. Eu tenho a impressão que há uma certa digamos, quando a imagem está um pouquinho distorcida em relação ao papel da pesquisa e o papel da universidade. A Universidade Brasileira é muito importante, está fazendo um trabalho extraordinário. É matéria de orgulho em qualquer fórum que se vá, por isso que nós temos que fazer isso. São os alunos, Denise, veja, são os nossos alunos de mestrado e doutorado que acabam conhecendo outros que estão fazendo coisas similares. Então, na realidade, impedir que o pesquisador vá um ou dois, isso é ridículo. Porque, na realidade, são grupos de pesquisa que se reúnem para avançar na pesquisa que estão tocando. Então, na realidade, a ida a um congresso resulta... Não é passeio, não, resulta em economia. Perfeito. Mas veja a história de passeio, também está errado.
Eu acho que depois se você faz uma reunião de segunda a sexta, pago por quem quer que seja, opa, quero ficar mais 2 dias. Você tem de conhecer a cidade onde você está. Você está na Europa, você está na África, você está... Eu acho que isso daqui absolutamente é uma miopia e nós esperamos que o Ministério realmente reconsidere essa portaria. Perfeito, eu conversei aqui com Aldo Malavasi, que é pesquisador e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Professor, muito obrigado. Obrigado a você, aos ouvintes. Com vocês.